nossa aula de hoje, revisão do bimestre. Essa primeira questãozinha aí, pessoal, a gente vai revisar um pouco de teoria dos conjuntos. A gente já viu lá no comecinho do mês de agosto. Apesar da participação ainda está pouco, né? Mas vamos lá. É o que eu quis dizer essa primeira questão. Dado o conjunto A, formado por 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B formado por 0, 2, 4, 6 e 8. Em quais dos itens seguintes as sentenças são verdadeiras? A gente vai ver quais são as sentenças verdadeiras e quais são as falsas, lógico, né? No item A, ele diz o seguinte: 2 não pertence a A. Vamos lá. A gente 2 não pertence ao conjunto A. Vem aqui. Então, isso aqui, vamos analisar. 2 é um elemento e o A é o conjunto. 2 não pertence. Olhando aqui o conjunto A, o 2 faz parte dele. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa, né? Então, esse aqui é falso. A primeira, o item A, é o item falso. Porque o 2 pertence. Se fosse assim, 2 pertence a A, seria verdadeiro. No item B, ele diz assim: conjunto formado pelo elemento 2, só como ele está entre chaves, isso quer dizer um conjunto, tá? Formado pelo elemento 2. Pertence ao conjunto A? E aí, galera? Esse item B, verdadeiro ou falso? E aí? Falso. Eu acho que é falso. Por quê? É falso, né? Por que que é falso? Por causa das chaves que tem entre ele. Não tá Porque só tá o aí como 2 se contido fosse no A, dois também tem um conjuntos aí. 3 aqui. Na verdade, é falso. Tá certo, é falso. Mas vamos ver por que ele é falso. Ele é falso porque ele está se relacionando com o conjunto, formado pelo elemento 2, e está usando pertence. Se você estivesse falando assim, ó. Conjunto formado pelo elemento 2 está contido no conjunto A? Se fosse assim, o que vocês acham? Se fosse desse jeito. Conjunto formado pelo elemento 2 Verdadeiro? está contido. Seria verdadeiro. Porque é o seguinte, dentro do conjunto A, ele vai ter vários subconjuntos, que não deixa de ser um conjunto. Dentro do conjunto A, a gente tem um conjunto vazio, a gente tem um conjunto formado pelo elemento 1, são subconjuntos. Temos o conjunto formado pelo elemento 1, 2, temos o subconjunto formado pelo elemento 2, como já foi citado, e assim por diante. Então, quando a gente está relacionando conjunto com conjunto, a gente tem que usar está contido ou não está contido. Como ele está usando pertence aqui, para indicar que um conjunto está dentro do outro, então ele está errado. Então, o item B, ele é falso porque ele está usando pertence. Se ele tivesse usando o contido, então seria verdadeiro. O item C, conjunto formado pelo elementos 1 e 2 está contido no conjunto A? Está. Sim. Está, exatamente. Então, ele é um subconjunto do conjunto A, então está contido. Se fosse pertence, estaria errado. É verdadeiro. Agora o item D. A união B é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 8. E aí, o que vocês acham? A união B. A Sim. união B. É só a gente pegar os Sim. elementos do conjunto A e juntar com os elementos do conjunto B, sem haver repetição, não é isso? No conjunto A eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4. 1, 2, 3, 4 aqui. No conjunto B eu tenho 0, 2, 4 e 6. O 0 já está no comecinho, o 2 está aqui depois do 1, depois o 3 faz parte do A, aí o 4, o 6 e o 8. Exato, então esse aqui é verdadeiro também. O item D, verdadeiro. Vamos analisar item D verdadeiro, tá? Analisar o item E. A interseção B é formada pelo conjunto 2 e 4?
que é a interseção? Os elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Porque o 2 faz parte dos dois ao mesmo tempo e o 4 também. Então, esse aqui é verdadeiro. Item E, verdadeiro. Agora, o item F diz que o complementar de B em relação a A é igual a 0, 6 e 8. Vamos ver se alguém lembra isso aí. E aí? Complementar de Verdadeiro, não. B em relação a A é igual a 0, 6 e 8. Oi? Verdadeiro. Verdadeiro, será? E aí? Mais alguém concorda que é verdadeiro? Outra pessoa discorda? Vamos lá. O que é o Professor, complementar? Oi. O eu acho que é falso. que é o complementar? Vamos lá, né? Pra gente entender melhor. Complementar de B em relação a A. Desse jeito, né? Que leu de cima para baixo. Complementar de B em relação a A. É exatamente o conjunto A retirando o conjunto B. Sempre nessa ordem. Se eu tivesse assim, complementar de A em relação a B, já seria o contrário. Seria B menos o conjunto A. Tá? Então, sempre assim. Deixa eu apagar o outro lá para não confundir. É o de baixo menos o de cima. Então, complementar de B em relação a A é o conjunto A menos os elementos do conjunto A retirando os elementos do conjunto B que fazem parte de A. Então, se a gente pegar o conjunto A aqui, que é formado por 1, 2, 3 e 4, retirar dele os elementos que estão em B, que também estão em A, eu tenho aqui o 2, que faz parte do B, também faz parte do A, vamos retirar do conjunto A. Temos o 4, tirando o 4. 6 e 8 e 0 não dá para tirar porque não tem lá. Então, o que é que sobrou no A? O 1 1 e 3. e o 3. Agora, olhando lá o item, complementar de B igual em relação a A é 0, 6 e 8? Não, né? Não. Não. E seria isso aqui que eu acabei de fazer. Então, o item F é falso. No caso, o item F seria verdadeiro se fosse o contrário. Então, aqui é falso. Agora, se fosse assim, ó, complementar de A em relação a B, aí seria B menos o A. Aí isso aqui, a gente faria o seguinte, né? Pegaria o conjunto B, retiraria dele os elementos que tem em A e que faz parte de B, né? Lógico. Então, vamos olhar aqui. Aqui eu estou olhando o conjunto B. Pronto, o conjunto B está aqui. Tem o 0, 2, 4 e 6. Então, vamos tirar desse conjunto B os elementos de A que faz parte dele. Eu tenho o 2 lá no A, que também faz parte do B. Tenho o 4 no A, que também faz parte do B. Retirando o 2 e o 4 do B, vai sobrar exatamente o 0, o 6 e o 8. No caso, se fosse isso aqui, esse item seria verdadeiro, né? Mas como não é, ele é falso. E o item G, ele diz que A não está contido em B. Conjunto A não está contido em B. E aí? O conjunto A é formado por 1, 2, 3 e 4. Ele está dizendo que esse conjunto A não está dentro do conjunto B. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Eu também. Porque para ele estar contido, é necessário que todos os elementos dele estejam lá também, né? No caso aqui, eu teria só o 2 e o 4. Faltaria o 1 e o 3 para estar contido em B. Então, esse aqui é verdadeiro, né? A não está contido em B. Fato. Como é, Daniel? Falei no microfone. Sim, O se o quê? 2 estiver entre chaves, vai ser conjunto, Daniel. Se ele estiver sozinho, se eu escrevo assim, 2 está contido no conjunto A. Isso aqui é verdadeiro ou falso, Daniel? Isso que eu acabei de escrever, isso aqui, eu acabei de escrever aqui agora, circulei de vermelho. 2 está contido em A. Isso é verdadeiro? Eu acho que não. Seria Não, porque você pertence, não? era para ser pertence, que nós estamos se referindo a elemento e conjunto. Aí usa pertence ou não pertence. Seria assim. Só se fosse conjunto. Agora se tu faz assim, ó. Tu pega o 2, coloca entre chaves e diz que ele está contido no conjunto A. Então você está dizendo que dentro do conjunto A tem um conjunto formado só por elemento 2 que está contido em A. E de fato, isso vai existir, que é o chamado conjunto das partes, tá?
Se a gente fosse pegar os conjuntos das partes aqui do conjunto A gente teria, são subconjuntos dele. A gente teria o conjunto, teríamos o vazio, teríamos o conjunto formado só por um, conjunto formado só por dois, depois o conjunto formado por um e dois, assim por diante. Sempre, aí você teria o próprio conjunto A, que também está dentro dele, né? Mais ou menos assim, como se fossem uns pares ordenados. Lembrando que o vazio sempre está contido em qualquer conjunto. Vamos lá para o item 2. Item 2 é um item bem complicadinho, tá? Eu sei que era bem fácil, nós vamos resolver. O negócio foi complicado. Vai passar 2 horas só nele. Entender aí, enquanto eu escrevo os dados aqui, que só está fazendo quadro. Questão 2. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tentar compartilhar o quadro com vocês daqui a pouco. Mas é o seguinte. Em uma escola haverá um campeonato de basquete, de futebol e vôlei. Basquete, futebol e vôlei. Uma pesquisa realizada com todos os alunos de uma das salas, de uma das classes, revelou que, precisamente, 12 alunos se inscreveram apenas em basquete. Deixa eu anotar aqui antes da gente começar. 12 em basquete. Dá um bezinho para basquete. Apenas basquete, né? Deixa eu colocar aqui. Apenas basquete. É 8 apenas futebol. 8 apenas futebol. 7 apenas vôlei. 7 apenas vôlei. Ei, Toninho, a Oi. gente vai precisar entregar essa atividade? Não. Isso aqui é só de revisão. Tá bom. Aí no outro ponto, 23 alunos não se inscreveram nem em basquete. 25 não se inscreveram em futebol. E 25 não se inscreveram em vôlei. Aí depois ele fala, no terceiro ponto, que 2 alunos se inscreveram nas três modalidades. E o último ponto, 5 alunos não se inscreveram em nenhuma das modalidades. E, portanto, não vai participar. Não inscreveram. Aí depois tem as perguntas, tá? A primeira pergunta diz que dos alunos dessa classe inscritos no campeonato, quantos se inscreverem em pelo menos 2 modalidades? É a primeira pergunta. Depois a gente faz a outra. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a lousa. Pronto. Pronto, ali a lousa de novo. Pois bem. Olha só. Nós temos 3 modalidades de esportiva. Esse é um exemplo clássico, vocês já sabem que eu vou ter que fazer um diagrama de Venn para poder ajudar. Então vamos lá. Fazer aqui os 3 diagramas. Tentar fazer uma coisa diferente. E do outro parece que não vai caber. Vou tentar aqui. Dá para ver o diagrama de preto, pessoal? Lá embaixo do quadro. Dá pra ver. Sim. Aí a gente já viu a questão desse tipo, a gente sabe que a gente deve começar preenchendo pela opção onde fala incluídos 3 conjuntos ou mais conjuntos. No caso aqui, lá no último tópico, ele disse que, penúltimo tópico, que 2 alunos se inscreveram nas 3 modalidades. Então, lógico, de cara você já coloca que 2 vai ser aqui no centro, né? Que é o encontro dos 3 diagramas. Esqueci. E basquete, chamar de Bzinho aqui. Basquete.
futebol, e embaixo aqui de preto vôlei, tá? Pronto, nesse esquema. Preenchemos o encontro de todos. Aí, voltando lá no texto, a questão diz assim, ó, 12 alunos se inscreverem apenas em basquete. Então, 12 escreveu apenas em basquete. Aqui, basquete. Então, esse quer dizer que eu vou colocar esse 12 bem aqui, porque é apenas basquete. Ou seja, esse espaço aqui, ele vai estar incluído só em basquete. Apenas. Somente basquete. Aí também ele diz que 8 apenas em futebol. Futebol aqui, essa parte azul, então eu vou colocar aqui nessa parte, apenas. E 7 apenas vôlei. Então também aqui embaixo, 7. Esse aqui a gente pode preencher sem problema. Aí começa a complicar agora. 23 alunos não se inscreveram em basquete. 25 não se inscreveram em futebol. 25 não se inscreveram em vôlei. 2 das 3 e 5 não se inscreveram em nada. Então aqui a gente tem o universo maior, que seria o conjunto maior, que é o universo. E esses 5 vai estar aqui fora. Esses 5 não se inscreveram em nenhuma, não vai participar. Agora, resta a gente descobrir esses carinhos aqui. Vou chamar de X, tá? Y e Z. Tá? A gente tem que descobrir esses carinhos para depois responder o item A e B. Olha só. 23 não se inscreveram em basquete. Basquete é esse círculo vermelho. Então, esse círculo vermelho é formado pelo 12, pelo X, pelo 8. Deixa eu botar aqui na leitura do texto. 12 alunos inscreveram apenas em basquete, aqui está correto. 8 apenas em futebol e 7 apenas em vôlei. 23 não se inscreveram em basquete, 25 não se inscreveram em futebol e 25 não se inscreveram em vôlei. 2 alunos se inscreveram nos 3, 5 não se inscreveram em nenhuma. Pronto. A gente pegar aqui, ó. Basquete, né? Esse texto tá ruim. Basquete é a parte vermelha. Aqui já tem essa questão. Estou enganchando aqui. Então, 23... compreendi, pessoal. Voltou. Deu a luz. Se 23 não se inscreveram em basquete, isso quer dizer que eles se inscreveram aonde? Ou no futebol, ou no vôlei. Concorda comigo? 23 não se inscreveram em basquete. Então, eles podem estar inscritos no futebol, ou no vôlei, ou não estar inscrito em nenhuma. Que é o detalhe da questão. Os 5 que não foram inscritos em nenhum. Então, nessa primeira parte aqui, o primeiro ponto, aqui de 1, 23 não inscreveu em basquete. Ou seja, está inscrito em futebol ou vôlei. Então, eu vou contar com esse 8, apenas futebol, só futebol. Mas, esse Z, ele faz parte do futebol e do vôlei. Tá? O Z. E mais o 7, que faz parte do vôlei. Por que eu não vou colocar nem o X nem o 2? Porque o X e o 2, ele tanto faz parte do futebol, como também faz parte do basquete. E aqui são os que não se inscreveram no basquete. Então, você inscreveu só no futebol, ou no vôlei, ou vôlei e futebol. Então, por isso que eu vou usar o 8, o Z e o 7, mais os 5, que são aqueles que não se inscreveram em nenhum. Então, esses que não se inscreveram em basquete são 23. Então, esse aqui é igual a 23. Aí, com isso, a gente usar essa equaçãozinha simples. Vou ter 8 mais 7 mais 5, né? 8 mais 7, 13. 13 mais 5, 18. Não é isso, pessoal? Então, vou ter Z mais 18. 18 não, né? Dá 20, né? É isso? 12 dá 20, né, pessoal? Aqui? Me ajuda. Então, isso é igual a 23. 7 mais 5, 12. 12 mais 8, 20. Z mais 20 igual a 23. Então, eu vou ter Z igual a 23 menos o 20. Então, nosso Z vai ser igual a 20 menos 23. Vai ser exatamente 3. Então, no lugar do Zzinho aqui, vou colocar 3. Esse é o valor que faltava.
Eu vou precisar apagar ali, ó. Gravei como a gente fez, tá? Agora, olhando essa parte aqui, 25 não se inscreveram no futebol. Se não se inscreveram no futebol, isso quer dizer que eles se inscreveram ou no basquete ou no vôlei. Ou em nenhuma das três. Então, no caso, não se inscreveu no futebol, não vou contar com o futebol, que é essa parte azul. Então, o que tiver dentro desse círculo azul, você não conta, que é a parte do futebol. Não vai contar, né? Não se inscrever no futebol. Então, você vai ter o 12. Vai fazer aqui embaixo. 2. Vai ter o 12, mais temos o Y, temos o 7, e falta alguém. Aqueles que não se inscreveram em nenhum dos três tipos de esportes. Então, sim. Pronto, aí esse aqui vai dar exatamente 25. A gente vai ter Y mais 7 mais 5, 12. 12 mais 12, 24. Isso é igual a 25. Então, Y vai ser igual a 1, né? Porque 1 mais 24 é 25. Então, Y é 1. Então, aqui, no cantinho do Y, vai contar como sendo 1. Aí, falta só encontrar o X. Aí, no caso desse X aí, tem essa outra parte. Ó. 25 não gostam de vôlei. Então, se não gostam de vôlei, não participaram, não se inscreveram no vôlei. Então, se não participar do vôlei, nesse ciclo vermelho, eu não posso contar com nenhum elemento de dentro dele. É isso? Não vôlei. Vôlei embaixo, é o preto. Tá mal. Nesse ciclo preto, a gente não vai contar. Vai contar apenas com o 12, o X e o 8, que são aqueles que não fazem parte do vôlei. A gente vai ter no ponto 3, vai ter 12, o X e o 8. Mais o 5, tá? O 5, porque o 5 são aqueles que não participam de nenhum dos três esportes. Aí 12 mais 8, 20. Aí dá 25, né, pessoal? Igual a 25. Aqui. 12 mais 8, 20. 20 mais 5, 25. Ou seja, 25 mais x igual a 25. Então, x vai ser 0, né? Porque 25 mais 0 é 25. Esse não fazer o cálculo. Pronto. Encontramos os três valores. Então, tá todo preenchido. Agora falta só responder a questão. Dúvidas aí, pessoal? Aí no item A, ele pede para a gente dizer a quantidade de alunos que estão inscritos em pelo menos duas modalidades. No mínimo, duas modalidades. Então, vamos aqui. Respondendo o item A. Duas modalidades, no mínimo. Olha só. Eu tenho 0, que faz futebol e basquete. É o encontro deles dois. 2 que faz as 3. Então, pode contar. Que é no mínimo 2. 1 que participa de basquete e de vôlei. A interação dos dois. E 3 que participa do vôlei e do futebol. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Então, 6 pessoas praticam, 6 alunos praticam no mínimo duas modalidades esportivas. O item B pergunta qual é o número de alunos dessa classe. A gente vai somar tudo, galera. Só somar todos esses elementos, mais os 5 que ficaram de fora. Então, a gente vai ter 12, mais 1, mais 7, mais 3, mais 2, 0, mais 8. Somando isso aí rapidinho, a gente vai encontrar 38. 38? É. 38. Pronto. Então, esse é o total de alunos. Então, o problema dessa questão é esse 5 aqui. A gente poderia esquecer dele
E não consigo fazer a questão, pensar que está certo, mas está errado por causa do sim. Tá? É uma questãozinha bem bacana. Vamos para outra aqui. A outra, pessoal, acho que está fazendo no celular. Pronto, essa outra questão aí é uma questãozinha de escala. Uma questãozinha do Enem bem interessante. Olha só. A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave. Né? Então, nós temos as medidas reais. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, não. Eu olhei o chat e me perdi na leitura. A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para utilização por companhias de transporte aéreo. Um engenheiro precisa fazer o desenho desse avião em escala de 1 para 150. Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha, quais as dimensões mínimas em centímetro que essa folha deverá ter? Então, a gente quer saber, na realidade, as medidas que a folha deverá ter, né? A folha de papel para que o desenho seja feito. Pois bem, vamos lá. A escala, lembrando, que a escala é o quê? Tamanho no desenho sobre o tamanho real. Tá? Então, ao pé da letra, a escala vai ser isso. E tudo na mesma unidade de medida, que é o centímetro. Então, se a gente pegar aqui as medidas vamos descobrir logo as dimensões do avião. 28,5 metros e 36 metros. Então, como é que a gente faz esse negócio? E a escala é 1 para 150. Então, lembrando que a escala é desenho sobre tamanho do desenho sobre tamanho real. Então, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu apagar aqui. A escala é 1 para 150. O que quer dizer isso? Que 1 centímetro no papel corresponde a 150 centímetros na realidade. Vamos pegar a primeira medida, 36. 36 o quê? 36 metros. Isso é o quê? Tamanho real. Então, o tamanho real fica embaixo. Vou colocar 36? Não, porque 36 é metros. Então, você transforma 36 metros para centímetros. Como é que eu faço? 1 metro tem 100 centímetros, então 36 metros tem 3.600 centímetros. Ou seja, só multiplicar por 100. Ou acrescentar 2 zeros, né? Já que a vírgula está no final do 36. Agora, em cima é o tamanho real. Ou tamanho no desenho, que eu não sei. Então, eu vou chamar de x. Então, a gente vai fazer essa proporçãozinha aqui. E com isso, a gente vai encontrar o valor de x, que é a medida do comprimento do avião em centímetros. Isso para ele ser representado no papel. Deixa eu pegar uma aba em branco. É 1 para 50, né? 150 igual a x sobre 3.600, que é 36 metros, né? Já transformado. Aí você faz em multiplicação em x, fica 150x igual 3.600 vezes 1, 3.600. Desse jeito, em x, né? Passo 150 dividindo, fica 3.600 dividido por 150. Posso cancelar um zero em cima, um zero embaixo, fica 360 por 15. Fazendo essa divisãozinha que é bem fácil, tá, galera? Vocês vão encontrar exatamente 24. Ou seja, 24 centímetros é a primeira medida do avião, que vai ser, vou até colocar aqui de lado. Então, aqui vai ser 24 centímetros. Então, será que já daria para marcar o item? Não estou vendo nenhum 24 não, tá? Para frente. Aí o outro, né? A outra medida é 28,5 metros. Eu vou aproveitar o que já está feito aqui. A gente vai ter a escala é a mesma, né? 1 para 150. Tamanho no papel, que eu não sei.
sempre em cima. E tamanho, na realidade, é 28,5 metros. 28,5 metros. Mas eu quero em centímetros. Então, 28,5 vezes 100 dá 2.850. Ou seja, a vírgula estava bem aqui, vai lá para o final. Novamente em cruz, fica y vezes 150, 150y, 2.885, 2.850 vezes 1, 2.850. Passo 150 dividindo por 2.850. Posso cancelar um zero com zero. A gente vai ter 285 dividido por 15, fazendo essa divisãozinha que eu já fiz aqui no caderno, dá exatamente 19 centímetros. A divisão não é tão difícil, porque não tem vírgula. Então aqui dá 19 centímetros. Pronto, encontrei as medidas, galera. E aí, qual item eu posso marcar? E aí, Daniel, qual item eu posso marcar? Nenhum, não. Nenhum. Então vamos analisar um pouquinho, né? Eu acho que Ele não. diz... Professor, Oi? eu acho que poderia ser o C, porque como ele disse que tem que ser 1 centímetro, né, da margem, a folha vai ter que ter 1 centímetro a mais para caber a escala dentro dela. Pronto. Aí quando os caras fazem o Enem, já pensa exatamente isso que você pensou. Marcar, que o aluno vai imaginar isso. As questões do Enem são feitas dessa maneira. Então, isso que você pensou pode ser um detalhe. Deixa eu mostrar o detalhe aqui. Ó. Faz aqui um desenho. Oh, cadê? Pronto. Imagina que aqui é a folha de papel, tá? Agora eu vou fazer o avião. Aqui o avião. O avião é essa cruz aí no meio. Ou seja, ele diz que você tem que deixar a margem de 1 centímetro do desenho. Isso quer dizer o quê? Que você vai deixar daqui para cá 1 centímetro, ou seja, deixa eu botar de outra cor. Ó. E também lá no outro lado, 1 centímetro também. Da mesma forma, daqui para cá, 1 centímetro, e também aqui. Ou seja, de cada lado você tem que deixar 1 centímetro. Resumindo, na largura, você vai ter um... Voltar aqui para o avião. Você vai ter 1 centímetro desse lado, da asa, onde eu estou riscando de azul, e mais 1 centímetro aqui também do outro lado. Ou seja, 2 centímetros a mais do que o avião, ao todo, né? Então, se você tem 24, não, se você tem 19, e vai aumentar um em cada lado, então sobe mais 2. Então, a largura aqui sobe para 21. E aqui é o mesmo jeito, ó, tá? No comprimento, um para cada lado. Então, sobe mais 2, aumenta mais 2 no comprimento. Então, se era 24, ele passa a ser 26. Deu para compreender? Deu Ah, sim. verdade, verdade. Deu sim. Entrando um pouco, É, né? esse detalhe que a gente faz com que a gente erre, que a gente pensa só por um lado, né? Vou deixar mais só de um lado, é como se o webcam ficasse na borda e ficasse só 1 centímetro no outro lado. A questão dele é cheia de pegadinha. Então, o item B é o correto. 21 por 26. Parece aí. Outra questão do Enem também. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para 2 quilogramas de massa corporal, a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do mesmo remédio, né, a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é... Então, essa questão aqui você poderia usar somente uma regra de 3, tá? Vai dar certo, a mesma coisa. Mas eu vou usar a relação de razão. Ele diz que 2 gotas para cada 5 quilos. Então, assim como o tempo aqui, o tempo aqui é só para desviar o nosso foco, tá? O tempo é o mesmo, então não vai interferir em nada.
E a mãe registrou 30 Francisco, gotas. Oi? Eita, tu inverteu. É 5 gotas para 2 é cinco. quilos. Ah, valeu, foi verdade, eu vi agora. É, é 5 gotas para 2 quilos. Pronto, 2 quilogramas. Então é a mesma coisa. Se a gente passar, se 2 quilos, se 2 gotas, ou se 5 gotas está para 2 quilos, então 30 gotas, ó, percebam, gotas em cima. A gente está trabalhando com a razão. A de 3 vai dar a mesma coisa, então, para X, que é o peso que eu quero saber. Isso aqui é um G, tá, galera? Deixa eu até apagar esse G para confundir essas medidas. Pronto. Então, tá um G de. Tá escrevendo um G diferente. Pronto. Então, 5 gotas e 30 gotas. Aí, mesmo pelos extremos, a gente vai encontrar o valor de X. Então, vai ficar 5x igual a 2 vezes 30, 60. A gente vai ter que x vai ser 60 por 5. X vai ser igual a 12. 60 dividido por 5 dá 12, né? Então, o peso da criatura aí, da criança, no caso, vai ser de 12 quilos. Se você quiser fazer pela de 3, também vai dar a mesma coisa. Só porque eu quis usar o raciocínio de proporção, tá? Tudo bem? Tudo sim. Agora a gente vai trabalhar com regrinha de 3. A questão 5. Um professor gasta 40 minutos dirigindo a 60 km por hora. Cara, acho que eu já sei. Para se deslocar da USC 3 para o R, Realengo. Em quanto tempo esse professor faria esse percurso se a velocidade fosse 80 km por hora? Vamos pensar um pouquinho. Nós temos o tempo T, e temos a velocidade V. Com 40 minutos, o tempo em minutos, tá? Esse professor faz o percurso andando a 60 km por hora, faz o percurso em 40 minutos. O professor andando a 60 km por hora faz o percurso em 40 minutos. Vamos pensar o seguinte. Vamos terminar a leitura, né? Aí, se ele andasse a 80 km por hora, 80 embaixo do 60, né? Velocidade embaixo da velocidade. Em quanto tempo ele faria esse percurso? Vou chamar de X. Aí a dica é que a gente tem que sempre usar a parte que tem um X, você coloca uma setinha, preferência para cima, tá? Se quiser para baixo também, só para comparar. Vamos pensar um pouquinho. Se o professor aqui, em vez de ele andar 60 km por hora, ele fosse maluco e andasse a 120 km por hora, quanto tempo ele ia gastar, galera? Se eu dobrasse a velocidade aqui, qual seria o tempo desse professor para chegar nesse mesmo percurso? Vamos lá. 20 minutos. Andando 20 minutos. 20 minutos. Ou seja, dobrando a velocidade, o que acontece com o tempo? Diminui. Diminui pela metade, não é assim? Ou seja, Isso. a grandeza cresce, a outra decresce em proporções inversas. Se uma dobra, a outra é dividida por 2. Se ele fosse a 100... Não, 180 não dá certo, não. Não, só por 2 tá bom. No caso da divisão que não dá legal. Então, se uma dobra, a outra dividida por 2, isso são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, a setinha que a gente vai colocar aqui é o contrário da primeira. A gente vai colocar para baixo. Pronto. A gente já sabe que são inversas. Agora é só a gente montar a fração com cuidado, porque a gente sabe que são inversas. A parte que tem um x, eu boto do jeito que tá, vai ficar 40 sobre x. Aí a parte que não tem um x aqui, 60 sobre 80, como a seta é diferente, você inverte. Vai ficar 80 sobre 60. Aí se der para simplificar, simplifica. Cortei 0 com 0. Se quiser simplificar mais ainda, pode simplificar, tá? 8 vezes x, 8x. 40 vezes 6, 240, né? Então, x vai ser 240 dividido por 8, que vai dar 30, né? 8 vezes 3, 24, isso, 30. Isso. Então, o professor aí, ele vai conseguir chegar, né, lá no percurso dele em 30 minutos, andando essa velocidade aí. Poderia fazer de outra maneira também, como? Em vez de inverter,
já sabendo que é inverso, só multiplicar assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Vou apagar essa parte que eu fiz. Mas tem que saber que é o inverso, tá? Quando for inverso, você poderia só multiplicar no sentido aqui, ó, um pelo outro. 40 vezes 60 igual a x vezes 80. Vai dar a mesma coisa. Aqui vai dar 440, 4.600, aliás. X vezes 80. Posso cortar um zero em cada lado, aí fica 8 passo dividindo. Vai dar 30 do mesmo jeito. Então, tem duas maneiras de fazer, quando for o inverso. Tem que ter cuidado aí. Multiplica 40 pelo 60 iguala com x vezes 80. Aí resolve a equação. Agora, a questão 6. Em uma hora, 4 máquinas produzem 1.200 parafusos. Nesse mesmo tempo, 3 máquinas produzirão quantos parafusos? Então, a gente vai ter máquinas e parafusos, que é a quantidade, tá? Com 4 máquinas, eu produzo 1.200. Agora, com 3 máquinas, eu vou produzir quantos parafusos? Aqui no mesmo esqueminha, das setinhas. Só para a gente julgar. Setinha para cima, olha só. Se eu tenho 4 máquinas, eu produzo 1.200 parafusos. Se tivesse 8, eu iria produzir quanto? Hein, galera? Com 4 máquinas, eu produzo 1.200 parafusos. Se eu tivesse 8 máquinas, eu conseguiria produzir quanto? Ou também, se eu tivesse apenas 2 máquinas, se com 4 eu produzo 1.200, com 2 eu conseguiria produzir quantas? Né? Então, eu coloquei aqui com 4, com 8 eu produziria 2.400, correto? Né? Ou seja, se eu dobrar a quantidade de máquinas, melhor falar com as máquinas, né? Falar das máquinas. Se eu dobrar a quantidade de máquinas, que é 4, para 8, eu vou produzir o dobro também de parafusos. Se eu pegar a quantidade de máquinas e reduzir para 2, a quantidade de parafusos também é reduzida pela metade. Então, se uma grandeza cresce e a outra também cresce na mesma proporção, isso são chamadas de grandezas diretamente proporcional. Ou seja, o sentido da setinha tem o mesmo sentido. Aí você escreve as frações, 4 sobre 3. Agora não precisa inverter. Iguala 1.200 sobre x. Vai ficar 4 vezes x. 4 vezes x, 4x, igual 3 vezes 1.200, 3.600. Aí 3.600 dividido por 4. Que vai dar 900, né? Então, o cara consegue produzir com 3 máquinas 900 parafusos. A gente também poderia pensar um pouco pela lógica, né? Olha só. Se 4 máquinas produzem 1.200 parafusos, então... Deixa eu organizar aqui. Se 4 máquinas produzem 1.200 parafusos, acho que o Daniel colocou até no chat. Então, cada máquina produziria quanto? Era 1.200 dividido por 4, que é o total de máquinas. Né? Então, daria 300. Então, cada máquina 300 produziria 300. Como são 3 máquinas, 300 vezes 3, 900. Pode falar. Pode falar. Pronto, até foi o que o Daniel colocou ali. Né? Beleza. Aham, questãozinha. Só para a gente trabalhar um pouquinho com as equações, né? Aqui é para a gente resolver as proporções. O que é uma proporção? Uma igualdade entre duas razões, né? Então, nós temos aqui a primeira razão. X sobre 5 igual a 21 sobre 35. Então, quer dizer que esse x sobre 5 tem que ser exatamente igual a 21 sobre 35. Claro que pode vir de outra cara, né? Mas os valores finais vai dar a mesma coisa. Assim, se pegar e dividir um pelo outro, o numerador pelo denominador vai dar a mesma coisa.
Então, aqui a gente faz meio pelos extremos, que é a propriedade fundamental das proporções. Vocês sabem muito bem disso. A gente vai ter x vezes 5, vezes 35, item A, tá? Item A, x vezes 35, 35x. Aqui. Depois 5 vezes 21, igual a 5 vezes 21. Eu não vou multiplicar isso agora. Aí eu isolo x, fica 5 vezes 21, dividido por 35. Observe, dá para multiplicar por 5 em cima e embaixo. Quando eu simplifico por 5, esse 5 que eu risquei vai embora, né? Esse 5 dividido por 5 é 1. Aí sobra só o 21 lá em cima. Estou simplificando por 5, tá? Presta atenção. 35 por 5 dá 7. Aí ficou 21 dividido para 7. Que a gente sabe que dá 3. Ah, pessoal, eu não gosto de fazer assim. Beleza. Multiplica, depois divide. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, item A, o x é igual a 3. Ou seja, 3 quintos é exatamente igual a 21 sobre 35, tá? São frações equivalentes. O item B, pagando isso aqui, a gente vai ter 10 sobre 7 igual a 50 sobre x. Mesmo esqueminha. 10 vezes x, 10x. 7 vezes 50, vou escrever 7 vezes 50. Isolando x, a gente vai ter 7 vezes 50 dividido por 10. Cancela um zero em cima e zero embaixo. Aí ficou... É porque 50 dividido por 10 dá 5, né? Então, 7 vezes 5, 35. Então, o valor do x do item B é exatamente 35. Moleza, né, pessoal, aqui? Para o item C, acho que vou deixar para vocês. Item C mais engraçado. Olha só, o item C começar por aqui. A gente tem 7x mais 5. Acho que eu vou pro quadro esse aqui. Aí dá um trabalho. Em C da questão 7. 7x mais 5 sobre 4 igual 2x sobre 3 quartos. Pronto, item C, galera. Meios pelos extremos. A gente vai ter 7x mais 5 vezes 3 quartos. Vezes 3 quartos, tá? Essa parte aqui, então 3 quartos na frente. A mesma coisa. Igual a 4 vezes 2x. 4 vezes 2x dá 8x. Aí aqui, a gente pode... Aqui é como tivesse assim, a gente pode fazer de novo, meus dois extremos, tá? Esse 4 passa multiplicando para lá e esse 3 para baixo, se quiser. Na verdade, esse 3 vamos fazer essa multiplicação em cima, é melhor. Então, vou ter 3 vezes 7x, que dá 21x. 3 vezes 5, que dá 15. Aí tudo sobre 4, né? Igual a 8x. X sobre 1, se quiser. Aí você pode fazer a mesma coisa. 1 vezes 21x mais 15, 21x
mais 15, igual a 4 vezes 8x, 32x. Aí a gente passa o 32, 21 para lá, e 15 igual a 32x menos 21x. A gente vai ter 15 igual a 32 menos 21. Dá 11, é? 11x, né, galera? Isso. Isso. Se o 11 dividir em 15, aí vai ficar x igual a 15 dividido por 11. Pronto. Esse é o valor desse x aí dessa fração. Para que essas duas proporções sejam iguais. Fez como, Daniel? Eu expliquei. É a mesma coisa? Fala como foi que tu fez, Daniel. Não, dá 8 não, Daniel. Acho que você fez alguma coisa errada aí. Por causa da fração. Tem que ter cuidado com a fração. É. E por mais que você fizesse assim, ó, pegar aqui como exemplo só essa fração aqui. 2x sobre 3 quartos. Aqui, né, só pegando só essa fração, para a gente se livrar dela, seria o seguinte, ó, repete a primeira, no caso a primeira fração é o 2x, multiplicaria pelo inverso da segunda, que seria 4 sobre 3. Aí ficaria 8x sobre 3. Só essa parte aqui. Aí faria o mesmo, igualava de novo, né? Depois fazia multiplicação em cruz. Aí vai dar a mesma coisa. Essa questão aqui sobre função, né? A gente estudou um pouquinho de função. Vamos lá. Dadas as funções, deixa eu compartilhar o negócio com vocês, frequência. Toinho, Oi. a Yasmin Marcela, da enfermagem 1, ela não pôde participar da aula porque ela teve que ficar com a irmã dela porque os pais dela foram para consulta. Ok. Aí, pessoal, a frequência. Aí, pois bem, dado uma função 2x menos 3, o domínio 2, 3, 4, e o contradomínio composto pelos naturais entre 1 e 10. Então, o contradomínio vai ser os naturais entre 1 e 10. Isso quer dizer o quê? Que o 1 e o 10 não fazem parte do contradomínio. E o domínio é apenas o 2, o 3 e o 4. Aí ele pergunta qual das opções abaixo representa o conjunto de imagem. Então, como é que eu vou descobrir a imagem desse negócio, galera? A imagem a gente consegue descobrir através do domínio. A gente vai pegar o domínio e utilizar eles na função. Com isso, a gente vai obter a imagem. Então, Levi, a gente vai pegar o primeiro domínio aqui, o primeiro elemento, que é o 2. A gente vai calcular o f de 2, usando a lei de formação aqui em cima. F de x igual a 2x menos 3. Aí, calculando o f de 2, a gente vai ter 2 vezes o x. Lembrando que no caso do x eu coloquei o 2. Então, onde tiver x, eu coloco o 2. Olhando a função, é 2 vezes o x. Mas quem é o x aqui? Que eu coloquei dentro de parênteses, é 2. Então, aqui vai ficar um 2. Menos o 3. 2 vezes 2, 4. Menos o 3, isso é igual a 1. Então, já temos a primeira imagem. A imagem do 2 é o 1. Então, se eu fosse trabalhar com par ordenado, seria 2 e 1, já lembrando a aula passada. Agora, vamos calcular o f do 3, que é o próximo número do domínio. Você vai ter 2 vezes o x, que agora é 3, né, o x, o novo x agora é 3, menos o 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 3 é 3. Então, se fosse trabalhar novamente com coordenado, eu teria o coordenado 3 e 3, né?
Agora, o último domínio é o f do 4. Mesmo esqueminha. A função é 2x menos 3, então vai ficar 2 vezes o x, que agora é 4, menos o 3. 2 vezes 4, 7. Ou 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. Então, as nossas imagens vai ser o 1, o 3 e o 5. 1, 3 e 5, isso é o item A. Muito bem, né? Então, se eu fosse formar o coordenado aqui do item, a imagem do 4 seria 4 e 5, coordenado. Então, item A, a gente trabalhou com domínio. Agora, isso aqui, para a gente descobrir o domínio, tá, galera? Descobrir o domínio. Determine o domínio de uma função, isto é, descobrir quais os números que a função não pode assumir para que a sua condição de existência não seja afetada. Olhando para esse primeiro exemplo aqui, que é o item A, a gente, como tem uma fração, a gente deve observar embaixo. Não pode ter divisão por zero. Então, eu tenho x menos 1 embaixo. Esse x menos 1 ele não pode ser zero, pode ser qualquer número, porque não existe divisão por zero. Então, você coloca, toda vez que tiver um denominador, para descobrir o domínio, né, esse tipo de questão para descobrir o domínio, você diz que o denominador, que no caso é o x menos 1, tem que ser diferente de zero. Então, você resolve. Então, esse x, passando o menos 1 para lá, do outro lado da desigualdade, da diferença, né, ele fica como positivo. Então, x tem que ser diferente de 1. Porque se a gente colocar 1 aqui, no caso do x, vai ficar 1 menos 1, que é 0. Então, zeraria o denominador, e com isso, não teria divisão. Então, no item A, o domínio vai ser conjunto de elementos x. Vai ser desse jeito, domínio. Você pode escrever os reais menos... Deixa eu escrever direitinho. A forma mais simplificada seria assim. Domínio vai ser igual aos reais menos o número 1. Conjunto formado pelo elemento 1. O que seria o domínio? Pronto, tá aqui. Ou a gente poderia escrever assim. X pertence aos reais, tá ok, x é diferente de 1. Desse jeito. Outra maneira. Agora, o outro item é raiz quadrada de 4x menos 6. 4x menos 6. Quando for raiz quadrada, o que é que não pode acontecer? Raiz negativa. Ou seja, pode até ser zero aqui dentro do radicando, mas negativo não. Então, quando for raiz quadrada, a parte de dentro, você, para determinar o domínio, você tem que dizer que essa parte de dentro tem que ser maior ou igual a zero. Com isso, você determina o domínio. A gente vai ter que 4x tem que ser maior ou igual, passando o 6 para lá, o menos 6 fica 6, isolando o x vai ficar maior ou igual a 6 sobre 4, ou seja, x maior ou igual, simplificando, a 3,5. Então, o domínio aqui é igual a x pertencente aos reais, tá ok? X é maior ou igual a 3,5. Esse seria o domínio. Desse jeito. Muito bem, Daniel. Voltando aqui. E esse último, e o item C, pessoal, que é o domínio. Qual é o domínio? Reais? Sim, os reais. Esse tipo de caso aqui, igual ao item C, sempre vai ser os reais. Não precisa fazer nada. Porque qualquer valor que você substituir no canto do x, vai estar dentro, vai ter uma lógica, né? Não vai interferir. Ok? Falta só mais uma, né? Rapidinho para terminar. Só essa aqui dá para a gente terminar. Conhecemos uma função como uma relação entre dois conjuntos, A e B, em que para todos os elementos do conjunto A, existe um único exponente ao conjunto B. Ó, conhecemos como função uma relação entre dois conjuntos A e B, em que para todo elemento do conjunto A, existe um único exponente no conjunto B. Então, verifique quais itens são função. Esse é um bem interessante aqui. Bem básico, mas interessante por causa da definição de função. O item A, pessoal, vamos analisar. O item A, tanto o elemento 3, como 4, como 5, ele vai estar relacionado com alguém do conjunto B.
O conjunto A, da onde parte a seta, é o domínio. O conjunto B, que recebe, é o contradomínio. Perceba que cada elemento de A tem apenas um correspondente em B. Se relaciona com apenas um elemento no conjunto B. Ó, no caso, o 3 se relaciona apenas com 2, o 4 se relaciona apenas com 2 e o 5 se relaciona apenas com 3. E todos estão relacionados com alguém do B. E esse alguém é único. Então, no caso, o A é função. O A é função. Vamos ver o B. O B, todos os elementos estão relacionados com alguém no B. O item B, tá? Todos os elementos do conjunto A estão relacionados com alguém no item B. No conjunto B, melhor dizendo. Porém, vamos analisar se esse alguém é único. Olha só. O 3 está relacionado com 2 e também com 3. Então já morreu. Aqui não é função. Aqui tem que ser único. Agora o item C. O 5 que do C não está relacionado. Então aqui não é função porque o 3 está relacionado só com 2, o 4 só com 2. Então a relação é única. Mas só que o 5 não está relacionado com ninguém. Então aqui também não é função. E o item D, cada elemento se relaciona apenas com um. Perfeito. Função. Então item A e B. Então é só isso, pessoal. Ficamos por aqui, tá? Estudem além disso aqui, pessoal, estudem as atividades também, né? E vejam os conteúdos.